Isso mesmo, irmão. Agora não está mais só. Superação e aceitação, duas palavrinhas que, se for em Super 11, geralmente vêm seguidas de uma bolada do Goenje na cara. Depois do nosso time ter o nosso colírio capricho, vulgo Fubuki, incapacitado por motivos de batalha espiritual dentro da própria cabeça, o que pra mim não é motivo suficiente pra alguém parar de chutar uma bola, mas beleza. Eu tenho pra mim que o problema dele é muito pior, porque a treinadora bota esse moleque pra jogar usando um cachecol embaixo de um sol de meio-dia. Quer ter uma parada diferente, irmão? Usa uma chuteira colorida. Raspa metade da cabeça. Uma galera fez história com isso aí. E agora vem a frase menos anime de esporte possível dentro de um anime de esporte. Porque as nossas crianças com superpoderes vão até a nave dos alienígenas. Eu já cansei de tentar entender do que se trata esse desenho. Eu só aceito, igual eu já aceitei que eles estão tentando conquistar o mundo usando futebol infantil. E depois de muita conversinha que só acrescenta lore e enriquece o plot de um anime de futebol, a gente chega finalmente no campo. Porque agora as nossas crianças vão enfrentar a equipe mais forte do Instituto Alien, a Genesis. E eles estão nessa pra ganhar, porque eles vão direto acertar onde dói na Raimon, que é o bolso. Porque assim que eles chegam, eles já estão correndo com o braço pra trás igual o Naruto. Na intenção de rolar um copyright e prejudicar o desenho da Raimon. E nem começou o troço e já estão chutando a bola pro gol, e o Endo, nem quando não é goleiro, quer ir lá tentar defender esse moleque que está fazendo acúmulo de função. A bola agora tá com a Raimon e eles vão pra grande área da Genesis, e a Rika faz surgir uma torre com um polvo. Perto de todo o resto que eu já vi nesse desenho, essa frase não tem nenhum impacto em cima de mim. No dia que ela parar o tempo, invocar um buraco negro, summonar pinguins enquanto joga a bola, aí a gente conversa. Agora, uma coisa que pega a gente de surpresa é que o cara que fala o nome das técnicas foi substituído. Isso, ninguém falou nada, não teve uma nota de rodapé avisando, preparando a gente, preparando o nosso psicológico pra lidar com isso. Aí o moleque do cachecol tá no banco, chateado, a gente ainda fica se perguntando por quê. É a explicação. E esse negócio tá cada vez mais longe de um anime de esporte, porque, novamente, o goleiro defende e toma-lhe poderzinho. Tá cada vez mais perto de um Battle Shounen e mais distante de um Boru Shounen. Geral vai pro gol da Raimon e o Hiroto já grita: meteoro cortante. Se eu sou o goleiro e tem uma galera vindo, e um deles grita: meteoro cortante, e chuta uma bola na minha direção, você pode ter certeza que eu não fico na frente, minha integridade física não vale o meu trabalho. Seria o contrário, né? Meu trabalho não vale minha integridade. Meu trabalho não vale minha integridade física. Então tá certo o goleiro da Raimon, que muitos vão dizer que é ruim, mas na verdade eu sou um cara sensato. Só que depois desse gol, geral do time já fica Fubuki das ideias, e foi um golzinho só. Mas eu também ficaria, porque é um erro colocar um goleiro que tem senso de preservação, um cara sensato. O goleiro, ele não tem que ter apego a nada. Tem que ser um cara que não tem nada a perder. É isso que faz um goleiro bom, não ter vaidade. Tinha que ter colocado no gol o Somioka, que já é um maluco de uns 40 anos se passando por criança, igual o ator do Chaves, deve ter uns 3 filhos, umas 2 startups e uns 5 processos nas costas. O jogo segue e o Goenji manda uma tempestade explosiva pro Endo rebater com a cabeça. E o Endo rebate. Mas por que ele se sujeita a isso? Como eu disse agora há pouco, goleiro sem vaidade, esse moleque já vai com faixa na cabeça pra se sangrar ninguém ver. Só que mais uma vez não adianta nada, como todo jogo do Super 11, daqui a 3 episódios eles começam a fazer alguma coisa. Porque por enquanto o início do jogo ele é só marketing pra poder fazer outros episódios e vender boneco soltando poderzinho. A Ulvida avança pra área da Raimon e o Koguri já começa a plantar bananeira. E isso é o de menos na vida desse moleque. Esse moleque tem orelha de elfo, calvície com 12 anos de idade, parece um personagem secundário de One Piece. A Raimon continua tomando uma surra enquanto o Fubuki tá no banco discutindo com o maior inimigo dele, a cabeça dele. E o jogo continua extremamente equilibrado, porque a Genesis bate, a Raimon apanha e o nosso colírio capricho levanta do nada. Inclusive é bom explicar o que é colírio capricho, que eu tô falando aqui e talvez não saibam. Tava pensando nisso agora. Me veio na cabeça, já falei 4 vezes essa parada, as pessoas não vão saber. Colírio capricho era meu sonho de criança, que era ser considerado bonito pela revista Capricho. Acho que é só isso que era, né? Eu queria ser colírio capricho quando era mais novo. Era o auge. Era, não. Só que geral olha pra ele como se fosse coisa do outro mundo, um reserva a levantar pra jogar. Então, gente, eu sei que não parece, porque a cada 2 segundos tem alguém soltando luzinha quando chuta uma bola.
mas isso aqui ainda é um jogo de futebol. O único que não sai do banco e que geraria essa estranheza seria o Magnata Quatro Olhos, mas aí ele tá nesse projeto para poder apoiar financeiramente, ele não tá aqui para jogar. O Fubuki entra no lugar da Rika e vem o Endo cavar os 15 minutos de fama dele e conversa com o Fubuki. Ele não pode ver alguém tendo destaque nesse desenho que ele já cola na pessoa. Foi assim que ele deve ter garantido, inclusive, esse projeto do Super 11. E o goleiro da Raimon continua não fazendo o papel dele e não defende mais um gol, só que o Endo chega e defende com a cabeça. Tudo esse moleque agora defende com a cabeça. A moleira dele deve estar igual um Pirex. O Goenji joga um furacão de fogo da zaga da Raimon até o gol inimigo e o comentarista, que deve estar sem nada pra fazer, começa a constatar o óbvio e fala: foi um chute bem longo. Uma criança fez uma força da natureza envolvida em chamas com um chute, e o comentário que esse cara tem pra falar é que a bola veio de muito longe. E só pra vocês saberem, até agora aqui foram 3 páginas de texto, mais uma conversa paralela sobre Colírio Capricho, em que nada acontece nesse jogo. E aí o goleiro, que a gente vai carinhosamente chamar aqui de mão vencível, porque o poder dele é mão invencível, mas não tem como ser invencível, se toda hora alguém tá fazendo gol nesse moleque, começa já a ficar triste. Poxa, mais uma vez a minha técnica não funcionou. Só que aí o Tsunami aproveita esse momento pra encaixar um discurso motivacional. Mas isso aqui não é Naruto, desenho de criança com poderzinho, é Super 11. Desenho de criança com poderzinho. E aí vem outro meteoro cortante, a Raimon faz a torre tripla e defende, diferente do moleque da mão invencível. Mão invencível. Agora uma lição de vida pra vocês. Se tem 3 coisas que vocês têm que odiar nessa vida a primeira, o terceiro Hokage. A segunda, ligações de São Paulo. Pare de me ligar! Estado de São Paulo, eu não vou atender! E a terceira é o Tachimukai. Enquanto o Fubuki diz que tá mais confuso do que adolescente que fala que não quer ter um relacionamento, mas ao mesmo tempo não larga o osso, eu queria muito me perguntar o que o Danimba tava passando quando ele escreveu essa frase. O que tá acontecendo na vida desse moleque? Olha isso. Enquanto o Fubuki tá mais confuso que adolescente que diz que não quer relacionamento, mas ao mesmo tempo não larga o osso. Que mensagem foi essa que ele recebeu no WhatsApp que fez ele escrever isso? Baseado em fatos reais. Deve ser. A bola é passada pro Fubuki e ele simplesmente deixa a bola passar. Só que isso é pro nosso psicólogo favorito finalmente poder entrar em ação, porque com ele não existe trauma, não existe passado, não existe problema, só existe futebol. E uma possível carreira de médico que a gente pode ver futuramente, porque já chega o Goenji dando a bolada doutrinadora. Bolada doutrinadora. Direto no Fubuki vem com um papinho falando: eu sei que você escuta as vozes, não tenta ignorar elas. Deixando claro que ele sabe que o Fubuki é esquizofrênico. Esse moleque é uma máquina. Com uma bolada, ele descobriu qual era o problema do Fubuki. Quem é Dr. House? Quem é aquele moleque do The Good Doctor, o Bom Doutor? Quem é L de Death Note, que deve ter uma carreira de médico também paralela, perto dele? E o Fubuki tá mais perdido do que bala na boca de banguela, tentando jogar futebol, mas ouvindo as vozes de todo mundo, enquanto tem uma música de fundo. Esse moleque é a Jean Grey do futebol. O Endo joga a bola pro Fubuki e quando ela bate no peito dele, ela brilha e ele entende que todo mundo só tá querendo jogar com ele e apoiar ele. Eu tenho pra mim que se essa bola de futebol e esses moleques chutando a bola um no outro tivessem no Naruto, o Sasuke não tinha saído da vila. Se o Naruto, no Vale do Fim, ao invés de levar uma kunai, levasse uma bola, era uma bolada só no Sasuke e no encerramento estavam os dois juntos no Ichiraku comendo lá. E agora a gente sabe que isso aqui é bem possível porque recentemente o Naruto começou a jogar futebol com o Neymar. Até o Naruto, que é prefeito, tá querendo cavar uma vaguinha de parça do Neymar pra poder jogar CS naquela lan housezinha dele lá. Todo mundo da Gênesis vai junto pra cima do Fubuki, só que a música de abertura começou a tocar. E tu sabe que se a música de abertura tá tocando em um momento que não é abertura, é porque vai ficar ruim pra quem é do mal. Dentro do possível de ser do mal, dentro de um futebol de crianças onde ninguém nem tem a cabeça formada direito, nem sabe o que é bem ou mal, é só criança. Então, do mal. Só que, infelizmente, vocês vão ter que me perdoar, mas as músicas do Super 11 não funcionam pra isso. E olha aqui pra uma música em japonês, porque eu fui procurar em japonês pra ver se funcionava. Pra não funcionar em um momento de ação, é porque ela realmente não foi feita pra isso. O Fubuki larga o cachecol e esse troço deve estar tóxico. De tanto sol, chuva, neve, todo esse perrengue que esses moleques passam, e eu nunca vi ele lavando esse negócio. O cheiro de azedo, a grama deve ter morrido quando esse negócio tocou no chão. As silhuetas dele e do irmão se juntam, o cabelo dele muda e ele corre pra cima do gol passando por tudo e todos. Isso ainda é um jogo de futebol. Esse moleque acabou de se juntar com o irmão dele num corpo só. E ainda é um jogo de futebol. E ele aproveita pra fazer um merchan pro Marcos Mion, que na época tinha um programa na televisão que era o Legendários, então ele usa o Lobo Legendário. Lobo Legendário. E faz a pose do lobisomem pidão. Agora, o Danimba falou pra eu fazer a pose do lobisomem pidão. Eu não sei que pose é essa. Porque pra mim, pidão é aquele urso do Pica-Pau que tá assim. Será que é aquele lobo que tá ajoelhado assim? É, eu tô imaginando
Ah, tá. Ele não é pidão, ele tá se revelando, soltando se libertando das amarras. E a Raimon fez um gol no primeiro tempo, ou seja, essa partida já é diferente de qualquer outra partida desse desenho. Então eu posso colocar isso no título do vídeo e fazer um clickbait sem ser mentira, porque eu falo isso no meio do vídeo. Mitsuketa, Super 11-chan, tá tudo de acordo com Keikako. O Hiroto lança um meteoro cortante e, pra surpresa do time dele, da Raimon, da gente, de todo mundo que tá assistindo, o Tachimukai consegue defender com a mão invencível. Olha aí o poder de uma abertura tocando de fundo. Agora imagina se fosse uma música boa. E vamos pra mais um episódio de frases que não fazem sentido nenhum em serem ditas num anime de esporte. Porque enquanto tudo isso acontece, o detetive encontra a fonte do poder dos extraterrestres e destrói ela. E agora é menos um problema. Ou será que não? Porque diferente dos outros times desse desenho, a Gênesis não usa doping, o que é mais uma novidade nesse desenho. Essa é a partida mais única de Super 11. Aí já tem agora o texto da thumb também. A partida mais única de Super 11, aí bota no título. Essa partida tem tudo que nenhuma outra teve no anime Super 11. Todo mundo fica surpreso porque isso tá indo contra os alicerces do que é Super 11, só que o Endo fica com raiva. Isso aí deve ser porque esse moleque tá tomando bolada na cabeça desde que começou esse desenho, aí os sentimentos dele estão meio misturados. Mas eu acho que isso é porque se esses moleques estivessem usando alguma coisa e eles perdem pra eles, aí eles têm desculpa. Só que como não é o caso, ele fica com medo de, pô, se a gente perder, é porque a gente é ruim, né? O Fubuki chuta pro gol deles, mas o goleirinho do time da Gênesis chuta de volta pro Hiroto. Só que o Hiroto tava do outro lado do campo, o Super 11. Então quer meter que um mini craque desse tá fazendo isso? Só em desenho mesmo. Mas vamos supor que esse moleque acertasse o gol da Raimon. Ele goleiro, chutando pra lá. Vai valer 2 o gol dele? Igual no Totó? Ou Pebolim, se você joga Totó no clube junto com teus parceiros usando mocassim e short caque. Só que o Hiroto se junta com umas 2 crianças, faz uma supernova, e é gol pra Gênesis de novo. E o goleiro da Raimon tem a coragem de olhar nos olhos da gente e falar, meu Deus, não acredito que passou pela mão invencível recém-evoluída. Meu irmão, tá feio já a quantidade de vezes que tu tá falando desse negócio de mão invencível e toda hora tá sendo vencível. Tá igual o Invencível da série Invencível que toda hora é vencível. Esse moleque, escreve o que eu tô falando, deve ter alguma costa quente pra poder continuar nesse time, que não tem motivo pra ele estar aqui. O pai dos alienígenas começa a falar que todo mundo do time da Raimon é fraco, e aí o Endo lembra da maior arma que ele tem. No Japão, o Endo é dublado pela dubladora do Naruto. E isso explica, finalmente, o porquê desse moleque usar bandana e esse desejo incontrolável de começar a falar no meio do jogo, de querer mandar discurso. E ele ainda usa um balanço, que no Naruto é pra ficar triste, aqui no Super 11 é pra treinar. E o Hiroto fica fazendo o Endo de trouxa, parecendo aquela situação em que você pega alguma coisa na sua mão e segura no alto pro seu primo mais baixo ficar tentando pegar, mas sem conseguir. Aí agora, inclusive, ali no texto tem um parênteses muito forte que é: talvez o Zé nunca tenha passado por isso, visto que ele é um hominho de 1,70, mas isso a gente supera. Eu tenho 1,71. Eu falo 1,70 pra não ficar ridículo eu falando 1,71, mas eu tenho 1,71. E eu já passei por isso sim, eu só tava no lado que tenta pegar, mas eu já passei. Sabia que tem gente que acha que eu sou alto, Laura? É. As pessoas quando me veem na rua não sabem minha altura canônica, né? Porque a minha altura muda de acordo com os bonecos que estão do meu lado. Aí as pessoas me veem na rua, achei que você era mais alto. Eu não tenho cara de ser alto. Tenho? Não tenho. Eu não sei. Eu não tenho proporções corporais que você olha e pensa, cara, alto ele. Eu acho que eu tenho eu pareço meio comprimido assim, não sei. Não sei dizer. Não sei, eu não consigo entender quem me para e fala, achei que você era mais alto. Que eu não pareço ser mais alto. Eu pareço ser um cara de 1,70. E aqui o Hiroto manda a canetada suprema, porque ele pergunta pro Endo, por que tu volta a jogar no gol? Quando você não tá no gol, a equipe fica mais fraca. E ele tá certíssimo, porque se esse insosso do mão invencível não tivesse no gol, eu duvido que eles estavam na situação que estão agora. Agora, Laura, pra você, o que tem mais presença? O punho da justiça ou a mão invencível, que já foi vencida várias vezes? A mão invencível. Mais do que o punho da justiça? O punho da justiça parece que ele vai te botar no seu lugar.
A mão é invencível, assim como o Super Saiyajin Deus. Não sei se você sabe, mas no vídeo do Super Saiyajin Deus tem várias pessoas concordando com você. Ai, Tem várias pessoas. Nossa, eu não sabia que a Laura era tão sensata. Realmente, o Super Saiyajin Deus comparado com o Super Saiyajin 4, blá 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 blá. Não leio a partir da segunda linha falando mentira, eu não leio o comentário. Eu até dou o coração lá e respondo porque eu li, mas eu não levo pro coração o que vocês estão falando. O Super Saiyajin 4 muito melhor que o coisa e o Punho da Justiça é muito melhor que a Mão Invencível. Punho da Justiça parece coisa com Major Glória do laboratório de Dexter teria. não, eu concordo com você, eu só queria trazer um contraponto. É importante pro programa, é verdade. É igual não aconteceu. Nem sempre eu acho que as pessoas estão erradas, mas eu falo só pra poder manter o programa rolando. Ah, o que aconteceu? Meu podcast com a Laura que sai toda sexta, 10 da manhã. Escutem lá. Link na descrição. Sempre tá. A Gênesis faz outra supernova e quando a Raimon vai tomar um gol, chega um Goenji Fubuki pra defender o chute de lá do ataque. Os caras voltaram até aqui pra defender. Todo mundo na Raimon é goleiro. Todo mundo deve receber um adicional por estar fazendo a função do goleiro, menos o goleiro. E agora a gente vê a bola fazendo uns brilhinhos. E quando tem brilhinho nesse desenho, é porque a gente sabe que tá vindo coisa nova. O primeiro tempo acaba e o Hitomiko vem dar um discurso no Jutsu pra cima do Endo. Se fosse o Goenji, era uma bolada no Endo e esse moleque já tava mais calmo, já tava mais tranquilo. Espera só um pouquinho, para, espera só um pouquinho. Ele espera também, não espera? Ele espera. Dá uma olhada se você está inscrito nesse canal, se você já deu like, se você deixou um comentário. Vê também se você ativou o sininho pra você receber as notificações e aos membros desse canal, obrigado. Considera virar membro também. Tem várias vantagens de ser membro que estão todas na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também tem meus outros projetos, como por exemplo, o Aconteceu com um Amigo de um Amigo Meu, que é o meu podcast junto com a Laura. Então se você gosta das nossas interações aqui, você vai ter sempre um episódio de 1 hora pra ver isso. Então tá tudo na descrição, dá uma conferida. Eu juro que eu não interrompo mais o vídeo nesse vídeo, mas os próximos eu vou interromper. Então beijo, tchau! O segundo tempo começa e geral da Raimon vai avançando pra cima do campo da Gênesis, tocando a bola um pro outro, o que levanta a questão. Como que tava geral até o pessoal da defesa lá do outro lado do campo ao invés de estar lá junto com o Endo? E até o Kabeyama tá correndo junto com eles. Aí realmente fica complicado pra mim. Eu vou ter que estar me vendo obrigado a defender o Mão Invencível. Porque esse time não tem zagueiro, não tem defesa. Se esse moleque com o apoio de todo mundo já tá com dificuldade de defender, imagina ele sozinho. O jogo fica empatado porque tá perto do final e tem que gerar algum tipo de tensão, porque se não tiver isso, é só futebol normal. E isso aqui não é futebol normal, é furutiboru. Só que falta de organização em campo é o menor dos problemas da Raimon, até porque isso também tem no mundo real. Eu não quero ver problema de futebol normal, eu quero ver problema de futebol de anime. E o pessoal da Gênesis, pra me agradar, dá um toquinho na Pokébola que tem na camiseta e liberam o limitador de poder. E é isso que a gente quer ver, é criança desativando o limitador de poder pra poder ficar mais rápida e continuar jogando futebol infantil. E pra melhorar, eles falam que vão usar a técnica mais poderosa da Gênesis. Depois de usar um meteoro cortante e fazer uma supernova, eles provavelmente vão fazer o Edo Tensei invocar o Madara e o Madara vai invocar 2 meteoros. Só que não. Eles foram para um caminho que ninguém esperava, porque a técnica mais poderosa da Gênesis é invocar um monte de pinguim. Só que é pinguim com roupa de astronauta. Agora, que tara é essa que esse povo desse desenho tem com esse negócio de pinguim? Porque não é possível que toda reunião vai ter... Bom, beleza, vamos lá. Aqui diz que vocês propuseram que a gente botasse alguém pra parar o tempo no jogo de futebol. Um pouco demais, mas ok. Tem um outro que faz um tornado de fogo, beleza? E mais uma vez a gente está tendo alguém que invoca pinguim. Já tem 2 pessoas que invocam pinguins. Aí vem esse cara, lê direito! E aí você lê de novo. Ah, ele invoca pinguim com roupa de astronauta. Gênio! E é gol dos pinguins astronautas, mas também se alguém pega e chuta uma bola com um monte de pinguim CLT da NASA, eu não tenho escolaridade pra impedir um gol desse. Mas é aquilo, invocar pinguim com roupa de astronauta no meio de um jogo de futebol infantil tem seu preço. E a Gênesis está quase indo de Sega. Gênesis era o nome do Mega Drive em alguns outros lugares, que é um console da Sega. E agora que o pessoal da Gênesis está mais pro Inazuma do que pro Eleven, agora sim a Raimon vai pra cima deles. Covardes! E eles, mesmo com o Play 2 desbloqueado, não estão dando dentro com a Raimon. Mas lógico que não vai dar dentro com eles, porque eles não desbloquearam o limitador mais forte de todos, que é a trilha sonora. Porque enquanto a Raimon vai pra cima, a abertura tá tocando de novo. Só que aí já estão se passando, porque é legal quando acontece a primeira vez, muito maneiro, geral se arrepia e tal, não sei o quê. A segunda vez, acho que já é forçação de barra. No mesmo episódio? No mesmo jogo?
Nem o Naruto mete 2 discursos na mesma luta. Quem são eles pra ficar reaproveitando o recurso desse jeito? Só que com a abertura tocando, cada uma das crianças da Raimon quer cavar um edit pra chamar de seu, e aí o Goenji e o Fubuki do nada surgem com uma técnica nova. E aí aparece atrás deles a Terra, o planeta Terra, e eles usam o fogo cruzado. E o goleiro, skatista de pia deles, não tem nem como fazer nada. Mas também o moleque quer fazer o que? Ele é criança. Porque por mais que eles tenham gritado fogo cruzado e tenha aparecido a terra atrás deles, isso aqui ainda é um futebol sub-15, tirando o Somioka, que é over 40. E o Hiroto, que é um moleque que viu Bleach, usa a tática do Aizen pra poder impedir a Raimon e grita não! E aí a abertura para de tocar. E se eles vão interromper a música da Raimon, o goleiro vai lá e interrompe os pinguins astronautas deles. E a bola vai passando por todo mundo e o Endo começa, do nada, no meio do jogo, ter mais um insight sobre os garranchos do avô dele. E aí, convenientemente, ele usa uma técnica que não teve um take dele nesse desenho treinando. Geral se junta no meio do campo pra fazer uma roda de oração, aparece a terra e eles usam uma técnica que eles não vão usar nunca mais nesse desenho. Isso aí tem uma cara de que foi um fracasso de marketing que deve ter vendido um pouco por erro. Só que o chute passa e acabou o jogo. Raimon ganhou de 4-3. Endo e Hiroto se acertam e o velho desce pra poder falar com as crianças. E agora começa o que realmente importa e o que a gente quer ver de verdade, que é a fofocaiada. E o velho desce pra falar que todas as crianças são adotadas. Tum, tum, tum. Ou seja, esse velho não é igual o Mitsumasa Kido, que ficou rodando o planeta fazendo filho pra botar esses moleque num Battle Royale pra ganhar armadura e lutar por Atena, não. E aí o velho revela que ele tinha um filho muito parecido com o Hiroto, que o nome também era Hiroto, e que foi de mão fantasma de maneiras misteriosas. Só que mostra um monte de vidro quebrado e um som de batida de carro. Então assim, não tem muito mistério aí, parece que esse moleque sofreu um acidente de carro. Assim, não sou detetive não. Não sempre, que às vezes eu sou. Pode perguntar pra Laura. É mentira, Laura? É mentira, Laura? Tu vai contar de novo aquelas coisas? Eu vou contar todas de novo. Uma vez eu e a Laura começamos a ver uma série e eu no primeiro episódio falei, esse cara é o vilão. Aí a Laura falou, nem, claro que não é, não sei o que. Eu soube pelos olhos, não foi? Falei, são os olhos do cara. O cara escondia o rosto, eu sabia que eram os olhos dele, tá? Teve um outro caso aí que a Laura acompanhava um casal aí na internet, eu falei, esse cara é escroto. Aí a Laura, não é nada, tem que... Passou um tempo, tudo revelado. Eu não fui contra, eu concordava. Mas eu sempre falava, eu sempre expus pra gente que eu sabia, eu sei das coisas, tá? Pareço que não sei, mas eu sei das coisas. Eu sou observador. Eu sou o Batman da Baixada. O L da Baixada. Mas eu entendi por que foi misterioso. Porque isso aqui é um anime de futebol. Se alguém vai rodar no anime de futebol, tem que ser no meio do campo. Não pode ser porque sofreu um acidente de carro. Isso aqui não é Carros. Isso aqui não é Initial D. Que, inclusive, no Carros, quando um carro sofre um acidente, não é um acidente de carro, é só acidente que eles chamam. Se for pra um personagem desse desenho morrer, isso tem que ser como um personagem de anime de futebol tem que morrer. Que é no meio do campo, numa partida amistosa entre crianças, onde um dos personagens foi atingido por uma bola que invocou um pinguim vestido de astronauta. Eu sei que o vídeo acabou, mas por que você não vê esse vídeo? E essa playlist Esse aqui foi escolhida a dedo que é uma playlist que também é pra você. Se inscreve. Por que você não vê esse aqui? Se inscreve no canal, vira membro. Assina o apoia. Vê a playlist. Apoia o canal. Vai que tem alguma coisa que você Clica gosta. Aqui, ó, em mim, pra se inscrever. Então. Clica em mim. Ou ali. Clica em mim.